Olá, muito boa tarde. Nesta semana do Natal, o acontecimento do presépio é recordado no programa Eclésia pelo Padre Vasco Pinto de Magalhães, com quem conversaremos daqui a pouco. Mostramos-lhe antes iniciativas culturais e religiosas que assinalam esta quadra. Canções de Natal portuguesas. Melodias de todos os tempos, com arranjos inéditos de compositores portugueses contemporâneos. O concerto foi dos pequenos cantores do Conservatório de Lisboa, sob a direção da maestrina Joana Carneiro. Há sempre formas novas de interpretar músicas que preenchem o imaginário natalício de muitas gerações, sobretudo quando são orquestradas criativamente por compositores da atualidade. Foi esse o projeto que comprometeu os pequenos cantores do Conservatório de Lisboa, acompanhados pela Camerata de Lisboa e sob direção da maestrina Joana Carneiro. Interpretar canções de Natal inéditas de compositores portugueses contemporâneos, escritas a partir de canções de todos os tempos, com novos e surpreendentes arranjos musicais. São algumas canções que não estamos tão habituados a cantar, mas que fazem parte do nosso imaginário popular. Portanto, não serão surpreendidos talvez pelas melodias, mas serão surpreendidos com certeza pelos arranjos cheios de imaginação que os compositores fizeram. O projeto nasceu em 2012 e resultou da gravação do álbum Canções de Natal Portuguesas. A direção é da maestrina Joana Carneiro, que o quis apresentar no âmbito da Operação 10 Milhões de Estrelas, um gesto pela paz, de que este ano é embaixadora. No ano passado, eu tive a sorte de gravar um CD com o Conservatório de Lisboa, dedicado a canções de Natal que foram reorquestradas e arranjadas por vários compositores portugueses. Um projeto muito interessante. E pareceu-nos uma oportunidade única de recriar esse momento da gravação do CD, neste relaxamento, neste lembrar desta campanha que a Caritas tem. A proposta da Caritas dirigia-se a todos os portugueses, comprar uma vela e acendê-la na noite de Natal. Uma forma concreta de ajudar, porque os resultados desta campanha são para projetos sociais, locais e internacionais e, sobretudo, para comprometer cada cidadão na conquista da paz. Existe uma vertente realmente material imediata. Este gesto pela paz que nós fazemos também tem realmente um encontro com o próximo muito direto. Por outro lado, é um gesto também se pretende simbólico e no sentido cristão, o nascimento do príncipe da paz, encontrarmos paz no nosso coração, encontrar paz na nossa comunidade e pensar o que nós podemos fazer pelo próximo. Joana Carneiro aliou o projeto 10 Milhões de Estrelas, um gesto pela paz, à música do Natal. Como outras formas de expressão artística, estas melodias marcam a quadra e definem o ambiente e a espiritualidade que se vive por estes dias. Todos os nossos líderes espirituais falam da música como uma forma de exprimir a nossa espiritualidade e também uma forma de chegar a um plano para além do terreno que é imediato. Uma forma de arte que não só se revela na música, mas também noutras formas de arte sacra, mas uma forma de nos lembrar que a beleza encontramos-la não só no nosso dia-a-dia, mas também nesta expressão do nosso cotidiano e também daquilo que são os nossos sentimentos, agora especificamente ligados ao nascimento de Cristo, mas uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança que é renovada todos os anos e que tantos compositores ao longo da história tentaram refletir através da sua arte musical, neste caso. Canções de Natal portuguesas, agora apresentadas criativamente pela arte e a interpretação de músicos contemporâneos. A todos os que acompanham o programa Eclésia, desejo a continuação de um Feliz Natal e um ano de 2014 cheio de paz, de saúde e muita alegria.
Alfredo Teixeira recebeu em Cascais o 3º Prémio Internacional de Composição Fernando Lopes Graça pela obra O Menino Jesus numa História aos Quadradinhos. Nesta edição do prémio instituído pela Câmara Municipal de Cascais em 1994 para homenagear o compositor Fernando Lopes Graça, o tema proposto foi o Natal, abrindo a concurso as obras inéditas para coro infanto-juvenil, à capela ou com acompanhamento de piano. E foi neste contexto que Alfredo Teixeira, investigador e docente da Universidade Católica Portuguesa, se inspirou para criar uma composição que surgiu de um poema de João de Deus. Eu lembrei-me de voltar a um poema que já não faz parte regular, normalmente, das coletâneas de Natal, mas que, de facto, fez parte de um certo repertório de Natal. Este poema de João de Deus, Hino de Amor, é um poema que fazia parte das coletâneas do ensino primário há umas gerações atrás, e é um poema que narra uma história de encantamento, o menino Jesus que salva um passarinho do encantamento da serpente. O júri do 3º Prémio Internacional de Composição Fernando Lopes Graça atribuiu o prémio por unanimidade à obra O Menino Jesus numa História aos Quadradinhos, do compositor Alfredo Teixeira, que chama ao palco para receber o prémio e a edição impressa da obra vencedora. A composição do investigador e professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica reuniu a unanimidade do júri, constituído este ano pelos compositores Sérgio Azevedo e Luís Tinoco e a maestrina Érica Mandilo. Isso significa uma etapa de alguma maneira interessante, porque esta não é a minha atividade principal. A minha atividade principal, enfim, é noutros terrenos e, portanto, eu trabalho na área da composição e da direção coral numa pequena parcela da minha vida. Mas uma parcela importante, uma respiração importante. E, de alguma forma, este prémio ajuda a confirmar o trabalho que eu tenho desenvolvido e, sobretudo, ajuda-me a pensar que vale a pena conservar esta parcela, mesmo se ela não pode ser a principal no meu trabalho. A entrega do Prémio Fernando Lopes Graça acontece todos os anos a 17 de dezembro, dia do nascimento do compositor português. Este ano, como o tema foi o Natal, o espírito que se viveu durante o concerto foi de emoção por ser uma altura com muito significado para todos os portugueses. As pessoas que aqui vêm terão com certeza motivações muito diversas sob esse ponto de vista, mas em todo o caso o Natal tornou-se um acontecimento para além da narrativa cristã, mas também a partir dela tornou-se um acontecimento fundamental na nossa cultura e, portanto, a possibilidade de nos encontrarmos em torno do Natal a partir de motivações diversas, a partir de significações diversas, torna pelo menos esta ocasião uma ocasião que eu chamaria ecuménica, no sentido em que o Natal nos pode convocar num espírito comum, independentemente de outras fronteiras que possam existir entre as pessoas. O Prémio Lopes Graça de Composição foi instituído pela Câmara Municipal de Cascais em 1994, com o objetivo de homenagear o compositor Fernando Lopes Graça e estimular a criação musical. Trata-se de uma distinção de realização anual que permeia em cada edição obras para diferentes formações instrumentais e ou vocais e convida para a constituição do júri compositores de reconhecido mérito. Em cada tempo, os textos da Bíblia apresentam desafios para o cotidiano. O cônego João Aguiar Campos apresenta os do Evangelho deste domingo por outras palavras. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão. 6 pilares fundamentais para uma relação capaz de resistir ao tempo. 6 colírios que purificam o olhar
que poisamos nos outros, de modo que os possamos ver sem ergueiros nem neblinas. 6 lâmpadas, 6 copos de água, 6 sinais que tornam comum a estrada. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão. 6 modos diferentes de dizer ao outro que tem o futuro por diante e que o pode construir sem traumas e com a determinação de quem sabe que o amor se apossou de todos os defeitos e os centrifugou, lavados, espalhando ao solo um tecido limpo. Porque o amor tudo pode. Modos de tornar mais presente o Natal no contexto atual, propondo nomeadamente a alegria que resulta do nascimento de Jesus. Um tema para a conversa com o Padre Vasco Pinto de Magalhães, hoje convidado do programa Eclésia. Padre Vasco, muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. Como esteve nestes dias da quadra natalícia, para nos ajudar a centrar o Natal neste acontecimento essencial do nascimento de Jesus. Esta palavra alegria, esta atitude, sobretudo, está intimamente relacionada com esta quadra natalícia? Apesar do nosso frio, sim, apesar sim. de... Não está. Evidentemente é festa da alegria. Mas para um cristão a grande alegria vem com a ressurreição. Mas as duas coisas não se podem separar. Uma das coisas que nos tira a alegria é não ter visão de conjunto. E ter as coisas separadas assim por blocos estanques. Porque a alegria é o ânimo interior. Às vezes esta palavra estragou-se um bocadinho, às vezes pensamos na alegria, estar levezinho, estar divertido, estar sem problemas, estar bem disposto. Mas a alegria cristã, especificamente, e é bom lembrar que tenho estado a falar da alegria, a alegria significa a vontade de viver. A palavra quer dizer exatamente isso, ânimo. Não significa ausência de tristeza, não significa passar ao lado dos problemas, não significa vida fácil. Significa a capacidade de atravessar os momentos agradáveis e desagradáveis, os sofrimentos e as consolações, numa atitude de ânimo construtivo. Alegre é aquele que está numa atitude construtiva. E que relação existe entre o Natal e essa atitude? Porque o Natal nos vem trazer a esperança, dizer vale a pena ser gente, vale a pena viver, há futuro. É uma luz que aponta para o futuro. E, portanto, uma certeza de que não estamos abandonados nem perdidos neste mundo e de que a vida tem sentido e podemos viver com sentido. E a alegria é isso. É todo esse conjunto de estar. Não é só um estado de espírito. É uma atitude que também tem a ver com a vontade, também tem a ver com o sentido. E, por isso, pode estar alegre no meio de uma grande tristeza e até com lágrimas e no meio de um luto. O que não se pode estar, ao mesmo tempo, é alegre e pessimista. Ou descrente de que vale a pena viver. Ou derrotista, e essa por isso é uma das grandes doenças da humanidade. Porque inclui um individualismo um bocadinho subjetivo, inclui que a pessoa pôs a sua expectativa e a sua esperança, uma coisa que é perigosa no Natal, que é no consumo imediato e das coisas mais banais, e pôs aí a sua expectativa de vida, não é? Quando a gente põe a expectativa de vida num lugar errado, bom, vai pagar as consequências. Mas se eu ponho a minha expectativa de futuro e de realização no amor, na verdade, na justiça, então surge aquilo que para um cristão é a alegria. É porque a expectativa está nesse lucro, nessa parte mais economicista da vida, que hoje não há perspectivas, não há horizontes, há por vezes dúvidas acerca do que será o amanhã? Sim, fechámos muito num certo imediatismo, que às vezes os comentadores chamam o presentismo. Mas queremos dizer, pronto, é aqui e agora, não... Olha, o passado é para esquecer, o futuro não sei se vai, aproveita o que tens a aproveitar. E isto é muito perigoso. Está bem, o carpe diem, muito bem, a gente tem que viver o momento presente, não tira os pés da terra. Mas se não há passado e não há futuro, este presente passa a ser um presentismo, passa a ser uma coisa que se consome também. E, portanto, o que eu consumo, amanhã já gastei, e, portanto, preciso de outro, e é um problema de quantidade. Portanto, não é que a gente não possa usufruir dos bens, e deve usufruí-los, mas deve usufruí-los com discernimento e com força para viver. Porque senão pusemos ali o nosso Deus, não é? Acho que há muitas idolatrias, não é?
Onde é que a gente põe a nossa esperança? Em Jesus Cristo? Seria o Natal. Mas põe a minha esperança no dinheiro e no ordenado, que é importante e é justo, deve ser justo. Põe a minha esperança no viver muitos anos e na saúde. Põe a minha esperança no ter amigos. Onde é que cada um vai buscar a alegria? Claro que temos que buscar a alegria no ser amados. E isso é o que Jesus nos vem dizer neste tempo. Cada um e todos são por Deus infinitamente amados. Vai-nos revelar isto. Vai-nos apontar um caminho. Então temos uma fonte de alegria, porque sei para onde vou. Não é? Claro. Se estou completamente às escuras, por isso diz no Natal que a luz rompeu as trevas. E a dizer que não sou... Acho que há 3 coisas muito importantes no Natal. Que é, aponta um caminho, mostra um caminho, acompanha-nos nesse caminho. Cristo não ficou de lá a dizer coisas, vão por ali, não nos deu um mapa, mas calçou as botas para caminhar connosco, e não caminha só connosco ao nosso lado, é a força interior, a ajuda interior para caminhar e que me levanta quando eu vou abaixo. Portanto, que a presença de Cristo, olhar para o futuro, e estas são as fontes da alegria, saber que há quem me mostra o caminho, quem me acompanha e quem me dá por dentro força para... O Papa Francisco diz, através da tua palavra, que a alegria vem do Evangelho, está no Evangelho. É essa a certeza afirmada nesse documento último? O Evangelho é um anúncio de tudo isto, é um anúncio da Boa Nova, não é? E a Boa Nova qual é? Cristo está no meio de nós e revela-te que Deus te ama. E que, portanto, não tens que ter medo, nem ser pessimista. Mas a alegria do Evangelho é realmente esta força interior que vem de quem recebeu e se abriu a esta maneira de entender a vida, a esta fé. A fé não é só um palpite, nem um sentimento. É uma forma de conceber a realidade e a convicção de que, sendo amado, posso e vale a pena lutar pelas coisas e pelo bem, não é? E então, toda esta exortação do Papa, tão forte, tão prática, parte disso. Não parte tanto do Natal, parte mais da Páscoa, não é? Que é a grande fonte da alegria. Aí se descodifica o Natal. Porque o Natal, pronto, alguém apareceu, mas morreu. Se a morte foi o fim, mas se a morte não foi o fim, foi a passagem para uma qualidade de vida muito superior, não mágica, mas aquela que a gente tem cada vez que sai do egoísmo para o altruísmo, a ressurreição é isso, é a superação do egoísmo por uma outra vida, uma vida de justiça e de paz e de amor. Então, se nos demonstram que isso é possível, não é uma vida estratosférica, mas é uma vida que já acontece quando amamos, porque o que nos mata é o egoísmo, o que nos dá a vida é o amor. Nós às vezes andamos muito preocupados com a morte, mas a morte não nos mata. O que nos mata é a maldade. O que nos mata é a injustiça e a mentira. Dá cabo das relações, dá cabo da vontade de viver. Tira-nos a alegria, ou seja, a vontade de viver. O que é que nos dá vontade de viver? Este anúncio prático, não só de palavras, mas por obras, de que realmente temos caminho de humanização. Então respiramos fundo, não é? No meio das dificuldades e das tristezas e no meio das desgraças, todas que venham. O último tópico para a nossa conversa, muitos outros existiriam, por certo, mas o da família. Ele coloca-se nesta quadra do Natal? Sim. Este ano, de uma forma particular, no contexto desse inquérito que o Papa este também... Este questionário que o Papa faz para se começar a preparar o grande sínodo da família, que acho que é uma coisa que devíamos estar todos envolvidos, e é uma grande novidade, porque todos somos chamados a dar a nossa opinião, o nosso parecer, ou até dizer que nem sei, nem percebo, mas a ter uma atitude de verdade e perceber que há aí uma grande questão. O Papa veio renovar uma coisa que para mim que é fundamental, é que a célula base da sociedade é, e não só pode ser a família, o amor de um homem para uma mulher fecundo, que gere vida, porque um amor que não gere não é amor. Que não gere concretamente. Claro que há vários níveis de vida, não é só a geração real dos filhos, mas há muita maneira de criar realidade. E quando o amor não é criador e criativo, não é amor. E o Papa vem dizer, neste texto, lembremos-nos, porque estamos um bocadinho, às vezes, a cair na tentação de tentar de fora a família como se não fosse necessária. Bem, era a destruição absoluta da célula base da sociedade. Também de a transformar por modelos diferenciados? Claro, a família não é estática, a família vai crescendo, mas não é, de facto, como cada um quer. É como realmente
os frutos mostram que deve ser. Porque o critério para saber se estamos na realidade é os frutos que dá. E então realmente há um passado inolvidável, não é? De que a família precisa de ser recuperada. Não por um tradicionalismo, mas porque realmente é a única coisa que tem futuro. Na sua opinião, este sínodo está a desafiar sobretudo a essa recuperação da família ou ao acolhimento do que é diferente no modelo familiar? Também, porque uma família tipo gueto, fechada, que não reflete sobre si própria ou que não alarga os seus horizontes, então é perigosa, porque isso já não é família, porque é uma coisa fechada. E, de facto, há aqui um grande apelo a repensar uma série de coisas, uma sociedade de menos exclusão, uma sociedade de maior compreensão, de maior integração das diferenças, mas não significa que seja uma espécie de sincretismo, de vale tudo, cada um é que sabe. Porque é um apelo a integrar, mas com critérios, perceber qual é o lugar que cada um tem. Porque Cristo não quer fechar portas a ninguém, mas não significa que tudo seja indiferente e que tudo tanto faz. Porque isso também seria a aniquilação daquilo de onde vem a riqueza, que é da diferença. Padre Vasco, o nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Agradeço ter estado connosco. É inesgotável o Natal. Sem dúvida. O Natal e os temas que daí decorrem, sem dúvida que o são. Muito obrigado por ter estado connosco e continuação de Feliz Natal. Também desejo um bom Natal a todos. E para todos os que nos acompanham neste dia e em todos os dias ao longo do ano, votos de um santo e Feliz Natal. Até amanhã, se Deus quiser.